Olá, estamos começando mais um episódio do Goiás Bem no Enem. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda aqui na tela da TBC. E hoje vai rolar português e, para finalizar, uma aulinha show de história. Fica agora com a aula de língua portuguesa com o professor Guilherme Cruvinel. Olá, sejam bem-vindos ao Goiás Bem no Enem. Este programa visa contribuir para que você possa alcançar um bom desempenho na prova do Enem com sucesso e vitórias. Sou o Guilherme Cruvinel, professor de língua portuguesa, e hoje vamos estudar sobre o discurso publicitário. Bom, o anúncio publicitário, como nós conhecemos, ele é um gênero de característica jornalística e que tem por finalidade convencer as pessoas na escolha de um produto ou serviço. Ele é sempre vinculado nos veículos de comunicação em geral, jornais, revistas, TV, rádio, internet, entre outros que nós temos aí. Tem o objetivo principal de persuasão, ou seja, ele vai tentar persuadir o interlocutor de alguma forma e para que tenha suporte a essa persuasão, essa situação de persuasão, essa situação de convencimento do seu público-alvo, por muitas vezes são usadas outras sequências textuais, como por exemplo as narrativas, as descritivas, dialogais, argumentativas. Além de tais finalidades, nós temos os recursos linguísticos que são usados com este tipo de gênero textual, certo? Que é para justamente alcançar esse objetivo profissional que eu vou frisar sempre nessa aula para você, que é a questão da persuasão, a questão de convencimento do público. Veja, nós temos como alguns recursos figuras de linguagem, são principalmente a metáfora, a ironia, as onomatopeias. Nós temos ambiguidades, justamente para dar esse duplo sentido ali, para aquela situação textual. Nós temos as variedades linguísticas, alguns estrangeirismos, principalmente verbos empregados no modo imperativo, que é extremamente importante porque vai expressar ordens diretas ou indiretas. Nós temos também algumas variações tipográficas, que é justamente para caracterizar aquela linguagem, aquela mistura de linguagem verbal e não verbal que os textos publicitários trazem para você. E nós temos também a questão da intertextualidade, que é extremamente importante, porque afinal de contas, o anúncio publicitário, essa necessidade de convencimento do público, ele precisa de utilizar alguns recursos que atraiam a atenção do seu público-alvo. E é claro que o uso frequente de linguagem verbal e não verbal. Bom, alguns exemplos para você aí na sua tela, como você pode perceber aí o anúncio, anúncio publicitário do Bombril, aí ó, 100% ecológico, 100% Brasil. E nós temos também o famoso anúncio da Coca-Cola, viva o lado Coca-Cola da vida, certo? São mensagens que atraem o seu público-alvo na tentativa justamente de conquistá-lo para que ele adquira o produto ou passe a fazer parte daquela ideia. Uma coisa importante de nós lembrarmos aqui nessa aula sobre discurso publicitário é que nós não vamos falar sobre a diferença entre anúncio publicitário e propagandas de maneira geral. Em contrapartida, o nosso foco neste momento seria a leitura do texto publicitário na prova do Enem, que é justamente para você não ter nenhuma dúvida ali na hora da efetivação daquele exercício. Bom, mas é claro que nós precisamos ver a estrutura deste texto publicitário. Veja bem, sempre nós teremos títulos criativos e atraentes, imagens inusitadas, o corpo do texto, aquela linguagem verbal que contém ali, que são as ideias sugeridas no título, com frases sempre curtas, claras e objetivas. Nós temos a logomarca, que é a assinatura do anunciante, e o slogan, que é uma frase curta que promove a rápida identificação e memorização de seus produtos e serviços pelos consumidores. Como você pode perceber aí neste anúncio publicitário da marca Sorriso, certo? Nós temos aí constando para você, comprovando para você todas essas estruturas do que nós chamamos de texto publicitário. E é muito importante nós pensarmos no que se refere ao estudo da linguagem publicitária, porque afinal de contas, o anúncio publicitário ele é um gênero textual que tem por finalidade promover uma marca, uma empresa, uma ideia ou um produto de maneira geral. E essa linguagem deste tipo deste gênero textual, ela vai se adaptar, ela precisa se adaptar ao perfil do seu público-alvo, afinal de contas, e também a questão do veículo de comunicação, porque é evidente que vai ser onde será publicado, onde vai ser publicado aí, e é claro que precisa se encaixar de acordo com aquela ideia daquele produto naquele momento. Além de ter uma linguagem sempre clara e atrativa, que é justamente para chamar a atenção daquele público-alvo, daquele interlocutor. E é indispensável o predomínio de uma linguagem não verbal, uma vez que as imagens são mais chamativas e, consequentemente, contribuem para a concretização daquele objetivo proposto naquela propaganda. Então vamos agora a algumas questões do Enem para que você efetive a sua prática do conteúdo do discurso publicitário. Vamos lá? Prova do Enem de 2017, questão 22. Vamos ao anúncio. Leia para uma criança.
A cada livro, o Brasil inteiro vira a página. Gostar de ler é o início de uma história cheia de descobertas e aprendizados na vida da criança. E tudo começa quando você abre um livro para ela. Os textos publicitários são produzidos para cumprir determinadas funções comunicativas. O objetivo deste cartaz estão voltados para a conscientização dos brasileiros sobre a necessidade de as crianças frequentarem a escola regularmente, a formação leitora começar na infância, a alfabetização acontecer na idade certa, a literatura ter o seu mercado consumidor ampliado e as escolas desenvolverem campanhas a favor da leitura. E aí, será que você já consegue responder a esta questão? Muito tranquila, muito simples de ser feita. Vamos então ao gabarito. Atenção! Nós temos então como gabarito a letra B, a formação leitora começar na infância, porque a questão trabalha justamente a leitura do anúncio publicitário, que neste caso, esta campanha visa a estimulação, estimular a prática da leitura, que ela comece desde os primeiros anos de vida. E é claro que para que isso aconteça, cabe ao interlocutor ler para esta criança. Vamos a mais uma questão então do Enem? Vamos lá, atenção. Questão da prova de 2011, questão de número 100. Atenção! Noites do terror, quem é morto sempre aparece. O anúncio publicitário está intimamente ligado ao ideário de consumo quando sua função é vender um produto. No texto apresentado, utilizam-se elementos linguísticos e extralinguísticos para divulgar a atração Noites do Terror, de um parque de diversões. O entendimento da propaganda requer do leitor a identificação com o público-alvo a que se destina o anúncio, a avaliação da imagem como uma sátira do terror, a atenção para a imagem da parte do corpo humano selecionada aleatoriamente, o reconhecimento do intertexto entre a publicidade e um dito popular, ou a percepção do sentido literal da expressão noites do terror, equivalente à expressão noites de terror. Talvez essa questão soe um pouco complexa para você, mas na verdade ela é extremamente simples, certo? Extremamente simples de ser percebido. Um anúncio é um anúncio pequeno, com pouca leitura, porém aqui o ideal neste tipo de questão é que você analise também a linguagem não verbal presente naquele texto. Mas, vamos ao gabarito. Atenção! Nós temos então como gabarito a letra D, o reconhecimento do intertexto entre a publicidade e um dito popular. É sempre importante que você, leitor, compreenda a mensagem da propaganda pelo intertexto, no caso desta, presente nesta questão, de acordo com o que faz, de acordo com que a imagem ali daquele anúncio publicitário, daquele cartaz que ele traz para você, que é a imagem típica de um corpo em um necrotério. Logo, e nós temos também a associação justamente do intertexto, que é o dito popular, quem é vivo sempre aparece. E é claro que, posteriormente, nós entendemos que o morto, que da imagem publicitária reforça o ambiente de Noites do Terror, evento comum em vários parques de diversões. Então vamos agora a um resumo desta aula de hoje sobre o discurso publicitário, te preparando para fazer as questões relacionadas lá da prova do Enem. O texto publicitário ele tem como finalidade chamar a atenção, ou seja, atrair despertar a atenção, atrair a atenção daquele público-alvo e também os seus interesses e o desejo de potenciais consumidores, levando-os a memorizar a mensagem e agir adquirindo o produto ou fazendo parte daquela ideia. Um anúncio publicitário bem elaborado é aquele que respeitou o que os profissionais da área designam por atenção, interesse, desejo, memorização e ação. E turma, lembrem-se sempre, o principal objetivo de um anúncio publicitário é a persuasão do interlocutor, ou seja, ele necessita fazer com que aquele público-alvo, a que pertence aquele anúncio aí, ele atinja aquele público em específico, seja para comprar um produto ou fazer parte daquela ideia. Tenha isso em mente na hora que você for resolver as suas questões do Enem. Pessoal, por hoje é só. Aqui então nós finalizamos a nossa aula de língua portuguesa e contamos aqui com a sua participação no Goiás Bem no Enem. Muito obrigado pela sua atenção aqui na nossa aula e até a próxima. Valeu, professor Guilherme, pela sua contribuição no aprendizado dos nossos futuros acadêmicos. É o seguinte, galera, vamos tomar uma água, mas depois do intervalo tem professor novo no pedaço. Fernando Ribeiro, de História. É já já, não sai daí.